Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou estar analisando com vocês algumas das frases mais icônicas das animações. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo no canal e deixarem o like de vocês também, que ajuda muito com o nosso engajamento, faz ele chegar aí a mais pessoas. Começando por esse momento bem famoso de Kung Fu Panda. There are no accidents. There are no accidents. Só pra contextualizar essa cena, o que tava rolando é o seguinte, eles estavam ali selecionando quem ia ser o próximo dragão guerreiro, né? Tipo, o guerreiro que ia acabar ali com o principal vilão do filme. E na hora que o Shifu, né, que é o mestre ali do Kung Fu, vai apontar quem é o grande dragão guerreiro, o Po, que é o panda do filme, cai na frente dele. E aí ele acaba apontando pro Po meio que sem querer, porque o Po não tava nem no rolê, tava lá fora e, enfim, acabou caindo ali no meio daquela confusão. E aí o Shifu começa a dizer, gente, não, isso aqui foi um acidente, eu claramente não tava declarando o Po, o próximo dragão guerreiro, eu tava declarando uma outra pessoa. E aí esse personagem, que é o Oogway, né, que é uma tartaruga anciã, muito velhinha e que é mais mestre do que o Shifu, né, tá num cargo aí acima do Shifu, ele fala, there are no accidents, que significa aí, não existem acidentes. Uma estrutura muito importante da gente lembrar e que confunde muitas pessoas é essa diferença entre o there is, there are, e o verbo to have, que traduzindo os dois para o português, eles ficam tem. A gente usa tem dessas duas formas, né? A gente usa o tem tanto para falar de posse, né? Tipo, eu tenho uma casa, como a gente também usa para falar de existência, né? Tipo, tem um carro na minha garagem. Então, assim, tem um carro, o carro tá lá. Eu tô dizendo que ele existe dentro da minha garagem. Quando eu tô falando no inglês, eu tenho palavras e expressões aí diferentes para simbolizar os nossos tens aqui do português. Então, quando eu tô falando de ter em inglês no sentido de posse, eu vou usar o verbo to have. Mas quando eu tô falando no sentido de existência, eu vou usar there is para quando a gente estiver falando no singular, ou there are para quando estiver falando no plural. Nesse caso, o Oogway, ele estava aí falando de accidents, que é no plural. Por isso ele vai usar o there are. Então, there are no accidents. Então, there are no accidents. Não existem acidentes. Inclusive, essa explicação já dá um gancho bem legal para essa cena aqui do filme Megamind, que foi traduzido como Megamente. There is no Easter Bunny, there is no Tooth Fairy, and there is no Queen of England. Nesse momento, o personagem está dizendo que algumas figuras aí mitológicas não existem. E eu amo que ele cita no meio disso a Rainha da Inglaterra, como se ela fosse uma figura mitológica aí, né, comparada com o Coelhinho da Páscoa e Fada do Dente. Então, no caso, ele está falando aí de coisas que não existem, né? E como eu falei para vocês, quando a gente quer dar o sentido de existência, a gente vai usar there is e there are. Se eu falo there is an Easter Bunny, eu tô dizendo que existe um Coelhinho da Páscoa. Se eu falo there is no Easter Bunny, eu tô dizendo que não existe nenhum Coelhinho da Páscoa. Então ele fala there is no Easter Bunny, there is no Tooth Fairy, and there is no Queen of England. Então não existe Coelhinho da Páscoa, não existe Fada do Dente e não existe Rainha da Inglaterra. Continuando, a gente tem uma frase que eu arriscaria aí dizer que talvez seja a frase mais icônica das animações, que é o momento em que o Woody, né, o personagem principal, um dos personagens principais de Toy Story, ele vira pro Buzz Lightyear, né, que é aquele amigo dele que é um brinquedo, mas acha frequentemente que ele é um patrulheiro espacial, que aquela história toda do brinquedo é realmente a história dele. Ele surta ali com o Buzz, né, porque ele não aguenta mais o Buzz vivendo esse delírio dele, e ele fala essa frase aqui. Então, you are a toy. You are a toy. Então, a toy, no caso, toy, que vai ser aí brinquedo, né? Por isso que o nome do filme é Toy Story, né? História de brinquedo. Então, vocês veem, quando ele tá usando o you, ele vai usar o are. Então, a gente tem aí com he, she ou it, né? Os sujeitos he, she ou it, a gente vai usar is. Então, he is, she is, it is. E quando a gente tá falando aí dos sujeitos we, they, you, a gente vai sempre usar o are. Então, they are, we are, you are. Independente do you tá sendo usado aí como singular ou como plural, né? O you, quando ele é usado no plural, ele não muda de forma. Então, you pode significar você ou vocês, e aí vocês vão presumir isso baseado no restante da frase, né? Baseado no contexto da frase. Como ele tá falando com Buzz, a gente sabe que ele tá falando no singular, mas de qualquer forma vai ficar you are. Continuando, nós temos essa cena aqui do filme Madagascar. Look out! I think Moto likes you.
Madagascar ou Madagascar, se vocês quiserem aí falar em inglês, é uma das animações aí mais icônicas de todos os tempos. E nesse momento a gente tem uma amiga ali da Glória dizendo que um outro hipopótamo, né, o Moro, pode estar afim dela. Então ela começa a frase falando look out, look out. Look out vai ser uma expressão aí que significa presta atenção, fica de olho, né, se atente a isso aqui. Então ela fala I think Moro likes you. Então I think, eu acho, né? Think pode significar pensar ou achar. Então nesse caso I think, eu acho. Moro likes you. Likes you. Por que aqui quando a gente fala de gostar, a gente não fala like, e sim likes? A gente coloca esse S depois quando a gente está concordando com os sujeitos he, she ou it. Então, he likes, she likes, it likes. Aqui, como a gente está falando do Moro, né, e por mais que seja um animal e o sujeito mais indicado para falar de animais seja o it, aqui no caso do filme são animais aí, né, tipo, são os protagonistas do filme, eles têm várias características humanas e, evidentemente, eles, entre eles ali no filme, não vão se tratar como it, né, vão se tratar como he ou she, ele e ela. E o Moro aí, nesse caso, poderia ser substituído por um he, né? Já que a gente tá falando dele. E aí a frase fica look out, ou seja, presta atenção, fica de olho. I think, né? Eu acho. Moro likes you. Moro likes you. O Moro gosta de você. Continuando, a gente tem esse momento aqui de uma das minhas animações favoritas. What are you doing in my swamp? Esse momento muito icônico é quando o Shrek ele fica muito bolado que todas as criaturas lá dos contos de fada foram parar no pântano dele e ele só quer viver isolado, ele quer que ninguém incomode ele. Caraca, tem muita gente lá agora. Então ele fica muito estressado e ele grita What are you doing in my swamp? E ele só quer saber o que aquelas pessoas estão fazendo no pântano dele. Então a gente tem aí a estrutura What are you? What are you? What significa o que, né? Então o que are you? Vocês estão. No caso, como é uma pergunta, a gente vai inverter aí o substantivo e o verbo. Então, em vez de ficar you are, fica are you na pergunta, né? Então, what are you? O que vocês estão? Né? O verbo to be ele vai significar ser ou estar. Nesse caso, pelo contexto da frase, a gente sabe que significa estar. Então, what are you? O que vocês estão? E aí a gente tem o verbo to do conjugado no present continuous, ou seja, doing. Quando a gente coloca aí o ing no final do verbo, a gente dá essa ideia de atividade em continuidade, atividade em curso, né? Então, ainda está acontecendo. Então, quando eu pergunto what are you doing, eu estou perguntando o que vocês estão fazendo, não o que vocês fizeram, o que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo agora. Então, what are you doing, né? O que vocês estão fazendo in my swamp. In my swamp. Por que a gente usa a preposição in nesse caso, não on, at? O in ele é mais indicado para lugares amplos, né? Lugares que englobam outras coisas, lugares em que coisas cabem dentro. Então, quando a gente está falando do swamp, que swamp vai ser o pântano, né? O pântano é um lugar amplo, é um lugar grande. A gente usa in para falar de estados, para falar de cidades, para falar de países, de espaços grandes. E é uma característica aí que o swamp, né? O pântano também tem. Então, what are you doing? O que vocês estão fazendo in my swamp? In my swamp. No meu pântano. E por último, a gente tem esse momento aqui da Era do Gelo. Where's the baby? There he is! E nesse momento a gente vê o Diego, né, que é o tigre dente de sabre, fazendo uma brincadeira muito comum que a gente aqui no Brasil também faz com crianças, né, que é falar, onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui. A criança dá risada, acha divertidíssimo isso. Nesse caso ele tá perguntando aonde que tá o neném? Ah, tá aqui, né, meio que se colocando no lugar do neném. Enfim, eu vou ficar tentando analisar a brincadeira, porque brincadeira que a gente faz com o bebê normalmente não faz sentido nenhum. Então ele fala, where is the baby? Que é justamente a estrutura pra gente perguntar onde está alguma coisa. Então, where is the baby? Onde está o bebê? Where is the car? Onde está o carro? Where is the house? Onde fica a casa? E então ele responde, there he is. There he is. There he is, que é uma expressão que significa aqui está ele. Então, where is the baby, né? Aonde está o bebê? There he is. Aqui ele está. A gente também poderia mudar esse sujeito e usar de outras formas, como there she is, para falar, né, no feminino, ou there it is, quando a gente está falando ali de um objeto, de um animal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo e fazer mais vídeos como esse pra vocês. E eu também quero saber de todas essas animações que eu mostrei aqui, qual que é a favorita de vocês. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.